Sabe aquela frase que diz que gentileza gera gentileza? Pois é, eu acho que é uma frase extremamente falsa e que gera ilusão nas pessoas. E quer saber por que eu penso assim? Eu te conto logo depois da vinheta. Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Bom, primeiro eu preciso agradecer por ter alcançado a marca de 100 inscritos nesse canal. Eu comecei essa brincadeira há pouco mais de 2 meses e estou extremamente feliz pelos comentários das pessoas, pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelas pessoas que vêm falar comigo pessoalmente sobre os vídeos, tanto para elogiar quanto para fazer críticas. E por favor, façam críticas também, me ajudem a melhorar. Esse é o grande intuito na vida da gente, né? Sempre ser pessoas melhores. Mas eu tô extremamente feliz, isso tem sido terapêutico para mim. Então, já que o tema é gentileza, eu agradeço muito pela gentileza de cada um de vocês que tem me acompanhado nessa jornada e que me ajudem a crescer cada vez mais e que essa jornada seja cada vez mais longa e longa rumo à melhoria de todos nós como seres humanos. Esse é o grande objetivo que eu tenho quando eu faço esses vídeos. Primeiro, colocar as minhas vivências e as minhas experiências, o meu jeito de olhar a vida sendo uma pessoa com deficiência e, acima de tudo, me tornar uma pessoa melhor refletindo sobre essas coisas. Então, se porventura alguém também entender que é possível melhorar através dessas reflexões que eu trago, eu vou ficar extremamente feliz. E se você gosta desse meu canal, se você gosta dos meus vídeos, me ajuda a crescer, compartilha com seus amigos, você vai me ajudar muito e eu vou ficar cada vez mais feliz. Mas vamos lá. Primeira coisa, você sabe de onde surgiu a expressão gentileza gera gentileza? Essa expressão foi criada, entre muitas aspas, né, por um artista do Rio de Janeiro na década de 80 chamado José Datrino. Ele era um artista que gostava muito de criar e de pintar frases em muros da cidade do Rio de Janeiro. E uma dessas frases foi justamente essa. Ele pintou em um muro, aliás, em vários muros na cidade, a frase gentileza gera gentileza, a ponto de ele ser conhecido como um profeta gentileza, porque através da arte do José Datrino, ele queria transmitir para as pessoas uma corrente do bem, uma forma de que as pessoas se sentissem bem e transmitissem isso para outros, criando realmente um elo, uma corrente para que, na visão dele e para o objetivo dele, transformar o mundo num lugar melhor. E a partir daí surge essa frase que se tornou tão famosa e que hoje a gente vê aí nas redes sociais, em camisetas, enfim, em tantos lugares. E de acordo com o dicionário, gentileza é o ato de ser gentil. Isso é até meio óbvio, né? Nem precisava ser dito. Mas é também como sinônimos de ter cordialidade, tratar as pessoas com respeito, com delicadeza, com educação. Uma pessoa gentil, portanto, é uma pessoa que tem esses hábitos de tratar bem as pessoas, tratar com cordialidade, com educação, com respeito, com delicadeza. E é inegável que no mundo em que a gente vive, a sociedade em que nós estamos vivendo, precisa muito de gentileza entre as pessoas. Nós precisamos ter respeito, empatia, delicadeza, educação para tratar com os outros. Porque nós temos vivido dias onde as pessoas estão tão cheias de razão e tão cheias de ódio no coração que não conseguem ser contrariadas, não conseguem ouvir uma opinião diferente daquilo que elas acreditam ser a verdade absoluta, e que quando isso acontece, elas já começam a destilar ódio contra aquele que pensa diferente, contra aquele que vive de uma forma diferente. Então, eu acho que
talvez na história recente da humanidade nunca foi tão necessário termos gentileza quanto agora. E nesse sentido, o objetivo do Profeta Gentileza em difundir isso por todas as partes é extremamente nobre e é extremamente necessário. E que bom que se levanta, mesmo que tenha sido na década de 80 e depois essa onda venha se continuando e se propagando cada vez mais, que tenham pessoas que propaguem a gentileza, que tenham pessoas que estejam dispostas a tratar as outras pessoas bem. E isso é inegável, isso é indiscutível. Nós precisamos ser pessoas gentis. E uma coisa muito importante que a gente precisa citar e precisa notar é que para ser gentil com alguém, para ter gentileza com outras pessoas, não precisa de grandes atos. Coisas extremamente simples são muito gentis, como por exemplo, passar pela calçada e dizer bom dia para alguém, ou ceder o lugar no ônibus para uma pessoa que esteja com uma criança de colo, ou para uma pessoa idosa, ou pegar algo que caiu da mão de alguém. São atos extremamente simples, mas que diante desse cotidiano tão agitado, tão corrido e tão atribulado que nós temos vivido, fazem muita diferença na vida. E contra isso não há o que dizer. É claro que nós precisamos sim ter cada vez mais atitudes assim. O mundo precisa de cada vez mais atitudes. E eu acredito que atitudes assim mudam o mundo. Mas então, afinal de contas, por que eu disse lá no começo do vídeo que eu acho que essa frase não é tão verdadeira assim e que talvez ela, inclusive, traga ilusão para as nossas vidas e para as nossas mentes? É simples, porque quando você diz que gentileza gera gentileza, você está pressupondo, ou seja, você está considerando que aquilo que você vai fazer para outra pessoa vai fazer com que a outra pessoa também mude, também responda a você e também tenha um gesto relacionado a você de gentileza. E a gente sabe que na vida real não é assim. A gente sabe que na vida real, principalmente quem trabalha, por exemplo, com atendimento ao público, pessoas que trabalham em lojas, em qualquer local que seja necessário lidar diretamente com pessoas, a gente sabe que muitas vezes, por mais educado que você seja, por mais gentil que você seja, por mais delicado que você seja, por mais sorridente que você seja, você vai encontrar muitas pessoas que, sabe-se lá por qual motivo, saíram de casa extremamente amarguradas, extremamente mal-humoradas, e que inclusive muitas vezes isso faz parte da personalidade da pessoa. A gente sabe que existem muitas pessoas que são amargas de natureza, que são indelicadas de natureza, que são mal educadas. E aí eu não estou falando de educação no sentido de aquela educação que os pais dão em casa ou que recebem na escola, mas realmente na questão de grosseria. Existem pessoas que são naturalmente grosseiras, pessoas que a grosseria está encrostado na pessoa, faz parte da pessoa. E para esses casos não há sorriso, não há obrigado, por favor, com licença, que vá fazer mudar o caráter dessa pessoa. Inclusive eu vou ser ousado em dizer que quando eu acho que o meu gesto de gentileza é capaz de, por si só, mudar alguém, isso beira a presunção, beira a arrogância da minha parte, porque eu estou assumindo um papel de conseguir moldar a outra pessoa de acordo com o que eu quero, de acordo com o que fazer a pessoa ser igual a mim. E a gente sabe que isso não é possível, porque cada indivíduo é único, cada indivíduo é moldado, é lapidado, é construído ao longo da vida de acordo com as suas vivências, de acordo com o meio em que vive, de acordo com a forma com que aprendeu desde criança e vários outros fatores. Inclusive isso é uma grande discussão no meio acadêmico, no meio da psicologia, da neurociência, o que forma o caráter do ser. Então quando eu assumo e quando eu entendo que a forma como eu tratar a pessoa necessariamente e obrigatoriamente
essa pessoa vai me tratar de volta da mesma forma, para mim, beira a arrogância. Porque me coloca num lugar de eu sou superior a essa pessoa e se ela quiser lidar comigo, vai ter que ser da mesma forma que eu estou lidando com ela. E mais uma vez eu digo, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falsidade, porque existem pessoas que têm dentro de si sentimentos que são extremamente diferentes dos meus. Por mais nobres que sejam os meus, eu não vou conseguir mudar o sentimento dessas outras pessoas. E trazendo um exemplo prático para essa discussão, quem acompanhou o episódio 7 do meu podcast, o episódio que se chama Você Nem Consegue, sabe do problema que eu sofri numa determinada época, num determinado local de trabalho. E naquele local, como na grande maioria das vezes, na grande maioria dos lugares onde eu estou, eu tento ser gentil com as pessoas, eu tento ser educado com as pessoas, eu tento ser respeitoso com as pessoas. Isso faz parte da minha natureza. E quando eu digo isso, de forma alguma eu estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. Isso é uma coisa muito pequenininha diante dos enormes defeitos que eu tenho a serem corrigidos. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, no exemplo lá do local de trabalho, onde eu tive um problema, onde eu fui maltratado, e se você não conhece essa história ainda, volta lá no episódio 7, você vai gostar. A minha forma de tratar as pessoas não evitou que houvesse grosseria da parte das pessoas para comigo. É por isso que eu estou dizendo que não necessariamente a forma como eu trato uma pessoa vai significar que obrigatoriamente ela vai me tratar da mesma forma. Na grande maioria das vezes, não existe garantia nenhuma de que isso aconteça. E ainda tem um outro ponto muito importante que precisa ser trazido nesse debate. Quando eu digo que gentileza gera gentileza, a impressão que me dá, e deixa aí nos comentários se eu estiver errado, me fala qual é a sua opinião sobre esse assunto, mas a ideia que me dá, o sentimento que me dá é que, na verdade, eu estou tratando alguém bem apenas para que eu também seja tratado da mesma forma. Ou seja, não é um sentimento genuíno, pelo menos é aquilo que é o sentimento que me dá quando eu penso dessa forma. Que não é uma forma natural, né? Eu não vou tratar as pessoas bem porque isso faz parte da minha natureza, mas na minha concepção, e é óbvio que eu não tenho intenção nenhuma de ser o dono da verdade, por isso que eu preciso muito e gosto muito de ouvir os comentários de vocês, de ler os comentários de vocês, que muitas vezes trazem uma visão diferente para as coisas nas quais eu acredito e nas quais eu estou falando. Mas a impressão que me dá é que quando alguém diz que gentileza gera gentileza, acaba sendo uma troca, uma mercantilização desse sentimento que para mim é extremamente nobre. Porque é como se eu dissesse assim, olha, eu vou te tratar bem porque eu quero ser tratado bem também. E não há nenhum problema em querer ser tratado bem, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser respeitado. Mas quando a gente faz isso buscando algo em troca, pelo menos na minha concepção, isso deixa de ser natural, isso deixa de ter a nobreza que tem na sua essência e passa a ser muito mais um jogo de interesses. Eu só vou te tratar bem porque eu quero que você também me trate bem. Então, na verdade, o que eu estou fazendo não é porque isso faz parte de mim, mas eu estou fazendo querendo algo em troca. E eu acho que isso não é tão bacana. Mas agora pode ter pessoas pensando, mas então seguindo essa linha de raciocínio eu não devo tratar as pessoas bem? Não é isso, por favor, muito pelo contrário. Como eu disse inicialmente, os dias em que a gente está vivendo, precisa que nós tenhamos cada vez mais gentileza com todos ao nosso redor. Não é porque eu acho que essa frase se tornou banal e perdeu um pouco o sentido
que a gente deve deixar de ser cortês, de ser educado, de tratar outras pessoas bem, mas a gente tem que fazer isso de forma natural. Tem que ser assim porque eu quero que o outro esteja bem, eu quero que o outro se sinta bem. Porque se a gente fizer sem essa naturalidade, talvez perca um pouco o foco, perca um pouco o objetivo de o porquê nós estamos fazendo as coisas. Então sim, seja gentil com todo mundo ao seu redor, independente de quem seja. E como eu sempre digo, a gente não gosta de todo mundo, de jeito nenhum. Existem algumas pessoas que a gente gosta mais, outras pessoas que a gente gosta menos. Mas até essas pessoas que a gente gosta menos merecem ser bem tratadas. Não pela forma com que elas são, mas sim pelo que eu sou. Mas sim pela forma como eu quero tratar a todo mundo e claro que da mesma forma que eu quero ser tratado também. Então eu acho que sim, gentileza é extremamente necessária nos nossos dias. Educação, respeito, empatia, cordialidade, isso é fundamental para nós. Nós estamos precisando disso, a sociedade está carente disso. E como eu já disse anteriormente, as pessoas estão todas enfurecidas, cada uma defendendo a sua verdade com unhas e dentes. E eu acredito que a gente possa fazer a diferença no mundo. Eu acredito de verdade que é possível ter um mundo melhor e que é extremamente simples ter um mundo melhor. E, obviamente, que ser gentil faz parte disso e é a base disso. O que não dá é para a gente transformar um sentimento extremamente nobre numa frase banal de rede social. Então eu acho que o que a gente precisa é aplicar cada vez a educação, a gentileza, a cordialidade, sermos pessoas cada vez melhores e postar menos isso. Talvez seja essa a grande diferença. A gente precisa colocar muito mais em prática do que colocar em rede social. Então, que a gente possa ser pessoas melhores, pessoas mais gentis, sem esperar nada do outro. Porque se for assim, vai ser de verdade. E se for assim, a gente consegue sim mudar esse mundo louco que a gente está vivendo. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.